Amigos internautas, estamos aqui novamente com o programa Contra-Argumento da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, através da TV Web Luz. E hoje temos aqui conosco o Dr. Igor Volpato da Silva, que é juiz da 8ª Vara do Trabalho de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e espírita, e está aqui conosco hoje para conversarmos um pouco a respeito da conciliação, especialmente na Justiça do Trabalho. Doutor Igor, o processo trabalhista exige, em determinados momentos, que se tente, ao menos, a conciliação. Como é que isso costuma funcionar na prática? Bom, meu amigo, primeira coisa, doutor não, né? Já faz parte da nossa doutrina, né? A questão do orgulho nós temos que afastar, isso é uma coisa que não é necessária, somente Igor. E a outra coisa é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está nos ouvindo, né? E eu queria dizer primeiramente que é um prazer imenso estar aqui, né? E para tratar da conciliação, falando de conciliação e justiça do trabalho, é algo que está intrínseco, porque o seu trabalho surgiu através da conciliação. Então a conciliação é algo essencial para nós. O que diz a lei? A lei diz, no primeiro momento que o juiz tiver contato com o processo, é necessário tentar a conciliação e antes do julgamento. Mas o que acontece na prática? Conciliação está sempre presente. Ou seja, é o que eu costumo dizer para todas as partes, para todos os advogados. Se houver a possibilidade de uma conciliação, a gente marca uma audiência, aí em qualquer momento está passando na frente da vara, a gente vai atrás para fazer essa conciliação. E é super importante, né, na conciliação obedecer os pressupostos legais, mas tem algumas ferramentas espíritas, né, que nós bem conhecemos, que elas ajudam e muito. Ótimo, muito bom. Então, como juiz, o senhor é obrigado a tentar conciliar as partes, especialmente em determinado momento do processo. Né? De que meios o senhor costuma se utilizar, ou melhor, você costuma se utilizar, desculpe, de que meios você costuma se utilizar para tentar conseguir essa conciliação? Todos. Verdadeiramente todos. Por quê? Porque hoje nós temos inúmeros meios. Logicamente, sobretudo, se despojar, tirar aquela veste talar do juiz, né? Aquela coisa da toga, eu jamais utilizo a toga. Por quê? Porque a toga ela afasta as pessoas. Respeito os colegas que utilizam, mas com o técnico de conciliação não utilizo. É no sentido de tentar se aproximar da parte. Se aproxima da parte, se aproxima dos advogados e, sobretudo, o que eu costumo fazer com muita frequência. Eu desço do tablado, porque o juiz não precisa estar num tablado lá em cima, não. O juiz, eu desço do tablado, eu fico lá junto das partes, eu sento na mesa, às vezes até complicado, porque a mesa está cheia de gente, eu tenho que arrumar um cantinho lá. Porque eu tenho uma calculadora bem grande, quem me conhece já sabe, eu coloco na mesa aquela calculadora e eu procuro mostrar para as partes o que seria uma eventual condenação. Isso é muito importante, porque a parte tem que saber, tanto o reclamante como o reclamado, o que dará aquele processo. Então, esses seriam os meios convencionais normais. Quais seriam os outros meios? Hoje nós temos telefone, e aí o pessoal até fica assustado. Eu não acredito que o juiz ligou. O juiz está ligando mesmo. Liga lá para tentar a conciliação. Existe o WhatsApp, que é muito importante. Todos os meios possíveis a gente tenta. Então, às vezes eu estou fazendo uma audiência e a gente sabe, né? Quem é que manda na relação, né? Sempre o homem? Não, às vezes não é sempre o homem não, né? Então, às vezes eu vou lá e o dono da empresa está naquela dúvida, eu vou perguntar para minha mulher, eu digo, e a sua mulher está aí fora? Tá? Então, entra, não faz parte do processo, mas entra, senta na mesa aí, vamos conversar. Porque o objetivo todo é construir uma solução para as partes. Porque é muito melhor do que eu simplesmente chegar e impor uma solução. É deixar que as partes, através do diálogo, através, sobretudo, do amor, de se colocar no lugar do outro, isso é fundamental. Quando a parte senta lá para fazer um acordo, é que ela tem essa ciência de que ela precisa se colocar no lugar do outro para saber os limites. Isso é fundamental.
né? E é fundamental também que as partes elas possam ir para a audiência com aquela ideia de que todos nós somos responsáveis pelo aquele processo. Não é só o juiz, não é só o reclamante, a reclamada, os advogados, não, todos nós somos responsáveis. Então, não existe advogado audiencista, que é aquele que vai lá, que só senta e faz a audiência e não conhece o processo. Também não existe juiz audiencista, que é aquele que vai lá, senta, não conhece o processo e também não sabe como é que vai acontecer, como é que vai desenrolar. Não, não. Todos nós temos que saber aquilo que está sendo falado lá. Por quê? Porque isso é uma questão, isso é uma lei do trabalho, isso é fundamental. Nós estamos aqui que é para trabalhar em benefício da comunidade, é um trabalho árduo, ser juiz no Brasil não é fácil, a nossa carga de processo é uma coisa extremamente exaustiva, mas ninguém está aqui por obrigação. Todos os juízes são juízes porque realmente não é que goste, a gente ama o que faz, né? Porque senão tem outras coisas aí muito mais fáceis na vida, né? Claro, tem que amar mesmo, senão fica mais difícil ainda. Fica mais difícil. Ou seja, esse momento da conciliação, pelo que você está me dizendo, pelo que eu estou percebendo, talvez seja o momento mais informal do processo. É isso? A informalidade, quanto mais melhor. Com certeza. Inclusive, é interessante porque muitas vezes a pessoa chega lá assustada. Quem é que está acostumado a ir a juízo todos os dias? É só nós, é o juiz e o advogado. As partes não estão acostumadas. Então elas sentam lá, muitas vezes pensando numa única coisa: eu quero ir embora para minha casa. Porque está como se tivesse um prego na cadeira. Então a ideia justamente é tratar de uma forma bem próxima. Isso é a caridade que tem que estar na mesa. E aqui é muito importante, justiça do trabalho. Caridade não é ser Robin Hood, não é tirar do rico e dar para o pobre. Não é isso. Justiça do trabalho não é isso. A caridade do seu trabalho está em olhar as partes com amor, com afeto e conseguir compreender o problema e fazer com que ambas as partes entendam. Em primeiro lugar, a lei dos homens, que é como vai acontecer o julgamento. O julgamento não tem segredo, é feito por provas. Então, eu mostro as provas, olha, tem tal prova, precisava ter tal prova, não tem tal prova, então o pedido possivelmente vai ser improcedente. Não, tem tal prova, possivelmente vai ser procedente. E aí está um outro pilar muito importante, que é a humildade. Então, quando as partes têm humildade de reconhecer, sobretudo no nosso capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem humildade de reconhecer que está errado, fica mais fácil a aproximação. Então aí a gente consegue construir uma solução tida como justa. E essa é a justiça dos homens. Mas aí tem a outra questão. E a justiça maior que a justiça divina? Porque essa eu não consigo fazer porque não sou Deus. Nenhum juiz é Deus. Então como é que fica? Então às vezes a gente sabe, por exemplo, que o empregado recebeu determinado valor porque está ali, mas não tem o recibo. Aí eu penso, puxa, recibo, 464 da CLT, não tem recibo, como é que vai ser a sentença? É simples. Não ter recibo, manda pagar de novo. Mas aí eu falo para o reclamante, puxa, mas espera aí. Mas o que aconteceu? Você recebeu esse valor? Aí ele fica e não responde. Muitas vezes, pois dentro da sua consciência, vamos pensar. Se você recebeu esse valor, então na hora de nós tentarmos fazer um acordo, vamos tirar esse valor de fora. Porque não é justo mandar pagar 2 vezes. Não é justo para a empresa. Então esses pilares tem que estar presente numa mesa, que aí a mesa de conciliação passa a ser transparente, calma e uma mesa bem produtiva. E isso no início é difícil, mas hoje já estou há quase 3 anos lá na comarca de Guarulhos. Quando a gente senta, os advogados já sentam, já existe uma interação muito maior, então a gente já sabe quando dá ou quando não dá para fazer acordo. E muito importante também, às vezes não é possível fazer o acordo. Isso o juiz também tem que saber respeitar. Não é possível. Por uma política de empresa, por alguma coisa que não é possível. Então, respeita-se, a gente segue e julga. O acordo precisa ser realmente construído pelas partes. Não pode ser imposto por uma parte e muito menos pelo juiz. E eu acredito que nesse momento é o seu lado espírita que aflora. O meu lado espírita aflora a todo momento, desde que eu acordo. E para ter, inclusive dormindo, para ter essa missão, porque realmente ser juiz do trabalho
no maior tribunal regional do trabalho, que é o da 2ª região, né, é mais do que uma missão, é uma vocação. Por quê? Na minha posse, a presidência do tribunal disse, olha, vocês vão trabalhar tanto, vocês não vão ver os filhos crescerem, né? A vida vai passar e vocês vão continuar trabalhando. Na minha prova oral, já há alguns anos atrás, o próprio ministro Manos, que fez a pergunta, disse, mas escuta, pergunta para mim o que é trabalho escravo. Depois ele disse para mim, puxa, mas então tu vai ser um escravo, porque é muito semelhante o trabalho do juiz a um trabalho escravo. Isso ministro numa prova oral. Aí, sabe o que eu respondi para o ministro? Eu respondi assim, a diferença que está justamente entre o trabalho escravo e o trabalho do juiz está justamente no amor. A gente precisa realmente ter muito amor, porque se nós não tivermos amor, é muito difícil. É difícil a gente passar finais de semana, passar feriado, passar de segunda a segunda, né? Agora, segunda-feira, semana que vem eu estarei de férias, e as férias é para viajar. Aí eu vou viajar, minha mulher vai para a praia, eu vou ficar trabalhando, porque eu preciso, realmente. E não faço por obrigação, é por amor mesmo, né? E a conciliação, de uma certa forma, acaba até sendo uma das hipóteses da gente buscar uma maior efetividade. Se a gente for falar tecnicamente do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, é uma questão de efetividade. Por quê? Porque se eu hoje, no momento, o volume processual que a gente tem, nós não conseguimos um número razoável de conciliações, a carga de processos para julgar fica impossível. Então, e automaticamente também haverá uma sobrecarga de trabalho de secretaria, haverá uma sobrecarga do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, com os recursos. Então, a importância do acordo não é só para as partes, e sim para o Poder Judiciário até mesmo poder se manter, em razão da demanda muito expressiva de trabalho que nós temos. Isso é uma necessidade. Por isso, esse empenho nosso, de todos os juízes da 2ª região, em tentar buscar essa conciliação, né? Eu não conheço nenhum juiz na 2ª região que não tente a conciliação, né? Talvez com outros argumentos, com os outros pilares, porque hoje o Espiritismo faz parte de mim. É realmente do meu modo de ver. Então, a maneira como eu enfrento a conciliação, enfrento a vida através do Espiritismo. E tem ferramentas maravilhosas, né? Nada melhor do que fazer qualquer coisa que a gente faça com amor, tudo fica mais fácil. Com certeza. E como o trabalho faz parte da dignidade humana, e a própria doutrina espírita assimila isso, qual seria o papel da justiça do trabalho aí, em compondo as partes, né? Onde é que entra a dignidade do trabalhador, do trabalho? E, bom, já falou bastante sobre a doutrina espírita também, deu para perceber que ela também entra nesse jogo, nesse processo. É um processo espírita, entre aspas, também. É um processo espírita sem as aspas. Literalmente. Porque a dignidade da pessoa humana está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Né? E o próprio Getúlio Vargas, que foi aí um grande impulsionador autor da nossa consolidação das leis do trabalho, já dizia que o trabalho é o maior fator de elevação da dignidade da pessoa humana. E o trabalho, ele não pressupõe apenas o dispêndio de uma energia. Ele pressupõe o dispêndio de energia por parte do trabalhador e precisa receber por aquilo. Senão ele deixa de ser um valor, deixa de agregar um valor social. Passa a ter mesmo um labor escravo, algo que não tem aquele valor social. Então, por isso que é importante a conciliação. Porque no momento que eu trago para a mesa e aponto o que está errado para as partes, e o que mais me dá satisfação é que muitas vezes o empregador está lá e ele não sabe o que está errado. Ele vem para a Justiça do Trabalho com a ideia de que, poxa, aqui eu tenho que vir e tenho sempre que pagar. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Isso para mim nunca existiu. Simplesmente a gente analisando a documentação, tudo direitinho, e eu mostro para ele, olha, vai ter que pagar isso por quê? Porque o teu cartão de ponto tem o mesmo horário de entrada e saída todos os dias. Aí eu pergunto para ele, mas e aí, o que acontece? Foi o próprio empregado que anotava. Eu digo para ele, mas não pode, isso é uma fraude, está no artigo 9º da CLT. Eu explico para ele, mostro,
Não pode. O cartão britânico. Aí eu digo, olha, vamos lá, artigo 74 da CLT diz que os cartões não podem ser britânicos. Digo, tem uma súmula, que é a súmula 338 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho. E aí aquilo acaba virando uma espécie mais com bate-papo. Às vezes eu fico me lembrando da época que eu podia dar aula, que eu era professor. Porque às vezes a gente acaba conversando e dando uma aula mesmo pro empregador o que está errado. E aí ele acaba se convencendo. E aí eu consigo trazer esse empregador que tinha aquela relutância em aceitar um acordo. Não, eu vou fazer esse acordo, eu vou corrigir isso. E muitos até brincam. Ah, doutor, então é agora. Se eu fizer isso, eu não vou mais precisar fazer acordo da próxima vez? Aí eu vou dizer para ele, olha, se o senhor não dever nada, eu olhar aqui, o senhor não deve nada, o senhor não vai fazer acordo nenhum. Né? Porque não precisa fazer o acordo, a pessoa faz o acordo quando existe alguma coisa de errado. E é muito importante mostrar os dispositivos de lei, explicar para a pessoa. Né? Às vezes acontecem coisas muito sérias em audiência. Eu tenho uma perícia, muitas vezes por um acidente do trabalho, e às vezes as partes postulam valores bastante expressivos. Então aí cabe citar alguns exemplos de jurisprudência, alguns casos, para mostrar para a parte, olha, infelizmente o pretium dolores, o preço da dor é tal. Então, esses são os valores que eu preciso trabalhar dentro desse universo. Eu não posso fugir desse universo. E o que é muito importante, não só para a empresa, para o empregado, para ambas as partes. Porque às vezes o empregado quer um valor muito alto, não, vamos. E a empresa é muito baixa, vamos. E só existe o verdadeiro acordo no momento em que a gente chega no meio do caminho, no meio termo. Porque renúncia de jeito nenhum. Renúncia de jeito nenhum. Eu não posso ter um contrato em que são de 6 meses e aí existe um valor de uma causa aí querendo uma indenização referente a 300 salários do empregado. Não pode. Né? E até eu brinco com eles assim, pô, se vocês concordarem com esse acordo, eu não vou homologar, mesmo que seja bom para o empregado, porque eu vou achar que isso é uma fraude. Não pode nem ser muito acima, nem muito baixo. Se for um valor vil, também não vou homologar, porque o objetivo é realmente fazer justiça. Isso é o acordo, é fazer justiça. É a justiça criada pelas partes com o consentimento do juiz, porque a gente está lá para fiscalizar, né, e evitar justamente os abusos. Poucos minutos que nos restam. A função do juiz é aplicar a lei? Essa? Não. O direito não é a lei. Ou há quem diga que o direito é a lei em movimento. Porque o direito ele é o que está escrito, né, é a jurisprudência e, sobretudo, a moral, os costumes. É algo muito maior do que aquilo que está na lei. É algo muito maior. Transcende. E aí, buscando o link de novo para o Espiritismo, do momento que eu adentro na moral, é impossível não tratar, por exemplo, de isonomia, da igualdade, não tratar da própria lei do trabalho, buscar uma justa retribuição por trabalho realizado. É impossível não realizar esse link entre os princípios do direito e as leis divinas. É impossível. Porque o direito, e mesmo que nós estejamos vivendo num país em crise, em que existem inúmeros movimentos para retirar direitos dos trabalhadores, da população em geral, mesmo que a gente viva neste momento, existe na raiz da nossa Constituição, está lá, bem fundamentado, bem alicerçado, essa principiologia. E isso de forma nenhuma vai mudar. E está aí o papel do juiz. É aplicar a lei ao caso concreto, mas em um sentido amplo. Lei entendida como o que está escrito na norma, a lei positivada, e, sobretudo, a lei que consta também da toda a principiologia, a jurisprudência. E as experiências máximas de vida também são importantes no momento que a gente aplica a lei. Por isso que o direito é tão fascinante, porque ele é dinâmico, não é estático. Exatamente. Nosso tempo está se esgotando e, obviamente, nós não poderíamos deixar de abordar um assunto tão interessante e tão importante. Aí esperamos encontrá-los, então,
nos nossos próximos programas.